Boa noite. A partir desta quinta-feira, um novo programa de entrevistas será apresentado na televisão brasileira. Novo porque fugirá dos moldes de programas já existentes do gênero, procurando abordar de uma forma mais clara os problemas que fazem parte do cotidiano. Para isso serão convidadas personalidades do cenário político, social, econômico e cultural, que tentarão apontar caminhos para o desenvolvimento do país. O telespectador também poderá participar do programa enviando sugestões por telefone, e-mail, fax e até caixa postal. O nome desse programa será Visão Nacional, uma realização do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Além das entrevistas, novos quadros trarão importantes informações para o dia a dia do cidadão. O primeiro deles trará a educação tributária e vai levar ao telespectador informações sobre a arrecadação e a utilização dos impostos. O segundo, Fisco em Ação, apresenta à população as ações do fisco em todo o território nacional. E, por fim, Momento de Cidadania, que mostrará vários serviços de utilidade pública, os direitos do consumidor e do cidadão em geral. Não esqueça, a partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 9 da noite, você tem um encontro marcado comigo, Davi Torres, e com os entrevistados do programa Visão Nacional. Estamos iniciando o programa Visão Nacional, hoje recebendo o ministro da Reforma Agrária, Dr. Raul Jungmann. Boa noite, ministro. Boa noite. Prazer em receber nosso programa. E recentemente o senhor esteve visitando o Papa. O que vocês trataram dessa visita, nessa reunião? Na verdade é uma sequência de uma relação, né? A Igreja no Brasil, ela tem um papel histórico da maior importância no apoio, na promoção da justiça social e, em particular, na defesa da reforma agrária. E, aproximadamente 2 anos atrás, Sua Santidade, o Papa, divulgou um documento, através da Pontifícia Comissão de Justiça e Paz, por uma maior justiça, né, na distribuição da terra. E o governo brasileiro foi o primeiro, e acredito até agora o único, que concordou literalmente com a filosofia ali proposta. E o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, enviou uma carta, né, se comprometendo em observar aquelas diretrizes. Desde então, ano após ano, eu vou a Roma e entrego pessoalmente ao Santíssimo Padre o balanço da reforma agrária no Brasil. E tenho reuniões com a Pontifícia Comissão de Justiça e Paz, que tem homens extremamente sensíveis e muito inteligentes. E isso faz parte, na verdade, de um relacionamento muito abrangente que eu tenho aqui no Brasil, com a CNBB, com a CPT, porque entendo que aí estão parceiros da maior importância e significação para a reforma agrária no Brasil. Por acaso o Papa acabou sugerindo alguma fórmula para melhorar o relacionamento entre o governo e a Igreja brasileira? Não, essas visitas com a Sua Santidade, elas são visitas, digamos assim, aonde o tempo não permite que se possa, digamos, aprofundar essas questões. Agora, eu lembro que Sua Santidade enviou, há 2 anos atrás, uma carta ao Presidente da República, aliás, é uma carta, resposta à carta que eu fui portador, né, à Sua Santidade, aonde encoraja o governo brasileiro a seguir aquelas diretrizes e também faz um reconhecimento dos avanços que nós estamos tendo e, evidentemente, que estimula a se avançar muito mais, como, aliás, é necessário na questão fundiária no Brasil. No final do ano passado, o governo brasileiro, o presidente Fernando Henrique, esteve na Europa, na reunião da chamada Terceira Via. Isso. E o senhor teve que voltar por causa daquela invasão do MST à fazenda do presidente. Uhum. Como é que anda a relação do seu ministério com o MST? Eu diria que ela tem evoluído. Ela tem momentos de cooperação, de parceria, de aproximação, sobretudo na defesa da reforma agrária. Eu reconheço a legitimidade dos movimentos sociais, reconheço a importância e o papel que tem na luta pelo acesso à terra de parte do MST.
Agora, eventualmente, quando existem transgressões, quando existe, por exemplo, algum desrespeito à lei, ao Estado Democrático de Direito, aí nós estamos em campos opostos. Mas a nossa expectativa é que isso se reduza e que a gente possa ter cada vez mais um relacionamento produtivo como é de interesse da reforma agrária. Como é que ficou a repercussão dessa volta antecipada e da invasão do MST exatamente à fazenda do presidente no exterior? O senhor acompanhou isso? Não acompanhei muito porque eu estava exatamente aqui fazendo a mediação. Mas o que eu acredito que ficou muito claro é que, mantendo uma posição firme, a disposição do governo foi dialógica, foi de dialogar, né? Nós não tivemos qualquer violência, não aconteceu qualquer confronto e as pessoas que lá estavam protestando se retiraram de moto próprio, a partir de uma negociação, que é um mandamento democrático e de um governo democrático, né? Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos muito preocupados porque não é uma fazenda, não é um imóvel, é a instituição presidência. E a presidência é uma construção democrática de todos os brasileiros, né? Os presidentes mudam, mas a instituição presidência é uma coisa a ser fortalecida porque ela está no âmago da representação democrática. Era isso que nós chamávamos a atenção, não é exatamente para esses limites, mas graças a Deus as coisas terminaram razoavelmente bem e a gente só espera que uma coisa como essa não volte, não precise acontecer e que a gente antes consiga resolver pelo diálogo democraticamente os problemas. Só para entender a estrutura do Ministério, nesse caso o senhor teve que fazer uma missão rápida, participar, tentar resolver. Qual a estrutura, como que o Ministério tem força, tem representação nos estados, como é que isso é tratado? Tem que usar a polícia do estado, da localização da propriedade? Como é que funciona isso? Bom, o Ministério, quando eu comecei, era um ministério bem pequenininho, na verdade era um gabinete, eram 11 pessoas mais o INCRA, de lá para cá ele cresceu. Ele incorporou, em primeiro lugar, o NEAD, que é pouco conhecido, mas é um centro de estudos voltado para a questão agrária e de desenvolvimento rural. Em seguida, ele incorporou o Banco da Terra, que é um programa de financiamento, né, para quem precisa de acesso à terra. Em seguida, foi a vez do PRONAF, né, toda a agricultura familiar agora está no Ministério. E, por fim, nós tivemos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, que visa articular o governo federal e as demais instâncias, inclusive a sociedade civil, que lá é representada, né, para discutir uma política de reforma rural. Muito se fala no Brasil de reforma urbana, mas o Brasil precisa também de uma reforma rural. E, por fim, o Ministério, que era extraordinário, né, que, portanto, não era um ministério formal, agora é um ministério formal. Foi formalizado, o presidente enviou uma medida provisória que o Congresso deve proximamente apreciar, transformando, portanto, o nosso ministério em definitivo. Mas a grande força que nós temos num instante como esse é a força da autoridade, da credibilidade. O meu ministério é um ministério do diálogo, é um ministério de fazer avançar os problemas fundiários e, como eu costumo dizer, meu ministério não é delegacia de polícia, meu ministério não é, tampouco, veja bem, um tribunal de justiça. O meu papel, o meu instrumento é o diálogo, né? E é assim que a gente faz avançar. Obviamente que, por exemplo, num acontecimento como esse, eu conversei com todos os interlocutores. Eu conversei com a CNBB, eu conversei com os partidos de oposição, eu conversei com o governo do Estado, eu falei com todos, né, tentando demonstrar o seguinte: se nós temos problema, a gente resolve, mas a gente precisa, efetivamente, respeitar de um lado a instituição presidência e de outro manter o diálogo. Pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. No começo, quem podia mais, chorava menos. Depois a humanidade aprendeu a viver em sociedade. Para colocar ordem na casa, os homens criaram leis e organizaram as mais diferentes formas de governo, eleitos para melhorar a qualidade de vida da população. E de onde vem o dinheiro para todas essas obras e serviços? Vem dos impostos que o povo paga. Então tem que valorizar o dinheiro dos impostos. Não pode ter sonegação, nem desperdício. Fiscalizar a arrecadação e aplicação dos impostos é um ato de cidadania. Exija nota fiscal.
Estamos de volta com o programa Visão Nacional, recebendo hoje o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann. Ministro, o senhor poderia explicar essa outra parte do seu ministério, que é a agricultura familiar? Essa outra parte compreende 25 dos 34 milhões de brasileiros que vivem no campo. A agricultura familiar é uma riqueza ainda não totalmente descoberta pelo Brasil. Aproximadamente 78% do emprego que nós temos no campo vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar, que tem apenas 32% da área, é responsável por boa parte da comida que chega à mesa do brasileiro. Ela é também extremamente importante na medida em que ela é muito mais eficiente do que a grande propriedade. E ela gera empregos muito mais baratos do que, por exemplo, você poderia gerar no meio urbano. Ademais disso, hoje, com os problemas da globalização, né, e as dificuldades que você tem nas nossas cidades inchadas, deter 23% da população no meio rural brasileiro é, na verdade, uma possibilidade de ter uma fronteira dinâmica para você gerar emprego sem ter que sobrecarregar as cidades. A agricultura familiar, portanto, nessa virada de século e de milênio, ela deve ser cada vez mais preservada e incentivada por todos os brasileiros. Como é que é a participação do Ministério? O Ministério parece que tem até um banco para incentivar essa parte da economia, que seria familiar. Isso realmente funciona? Tem recursos? Esse banco tem poder de investimento? O banco, ele é complementar. O grande programa é o Pronaf Planta Brasil. O Pronaf Planta Brasil é um programa de 3 bilhões 460 milhões. Né? Nós vamos ter entre a safra 1999 e 2000 a aplicação desse volume de recursos. E o Pronaf, ele tem o custeio e o investimento para o pequeno, mas ele tem também recursos a fundo perdido para prefeituras aplicarem em obras de infraestrutura que auxiliem a pequena propriedade ou agricultor familiar. Além disso, o Pronaf também financia, veja bem você, projetos ecológicos de ecoturismo, financia a pesca artesanal, financia pequenas e micro agroindústrias, financia, vai passar agora esse ano a financiar a comunidades indígenas, que é muito importante, e financia também exatamente os quilombos, os remanescentes dos nossos escravos. De tal sorte que o Pronaf é, eu diria, a grande estratégia de desenvolvimento rural que o Brasil tem. E é um programa que tem um sucesso de tal sorte que o IBASE, do Betinho, fez uma pesquisa recente e constatou o seguinte, que 60% dos agricultores familiares que estão hoje no programa, antes do programa, nunca tinham acessado ao crédito. Então, por isso, é que eu tenho muita alegria e orgulho de estar coordenando um programa como esse. O Banco da Terra é um banco que financia acesso à terra. É o primeiro programa que financia acesso à terra em 20 anos, com 3 anos de carência e juros de 2% ao ano, para quem não tem pouca terra para quem não tem terra ou tem pouca terra, né, além da infraestrutura. Isso é o Banco da Terra e ele conta esse ano com 182 milhões, para o ano com 230. Por falar, são 5 anos de governo Fernando Henrique, quantos assentamentos foram feitos nesse período? Do primeiro mandato de 4 anos, mais um ano do segundo mandato? Olha, em 95 foram 40 mil famílias, 96, 60, 97, 80, 98, 100, 99, 85 mil famílias, o que dá alguma coisa ao redor de 375 mil famílias assentadas, ou 1.850.000, 1.900.000 brasileiros que tiveram acesso à terra. Isso quer dizer também que nós vamos fechar esse ano distribuindo 12 milhões de hectares, o que é uma área igual a 1,5 vezes o estado do Rio de Janeiro. E aplicando em 5 anos 9 bilhões de reais. Por fim, uma comparação. Nos 30 anos anteriores foram assentadas 218 mil famílias. Ou seja, nós já estamos praticamente em 5 anos fazendo o dobro do que foi feito. O resultado desses assentamentos tem sido satisfatório? O cidadão, aquele que recebe a terra, ele realmente se produz, ele fica morando naquela terra, ele acaba atendendo todas essas regras da reforma agrária? Veja só, eu acho que nós demos um imenso salto, que é também um salto político, no quantitativo. A reforma agrária sempre engatinhou. O qualitativo demora um pouco mais. Começa que essa população é uma população que tem um déficit cultural,
de educação e de saúde muito grande. Se segue que, no passado, você sequer tinha assistência técnica e linha de crédito. Então, você tem um passivo muito grande a resolver, além desse enorme crescimento de outra parte. E, por último, eu entendo o seguinte, que a reforma agrária é uma política de duas velocidades. É uma política social de duas velocidades. Por quê? Porque você tem uma parte que rapidamente se integra ao mercado. E, geralmente, ele está no sul e no sudeste, onde você tem um agricultor mais preparado e a infraestrutura já está feita. Mas no nordeste, por exemplo, reforma agrária é falar de lavoura de subsistência. Parece pouco, mas nós tiramos um homem da miséria. Nós tiramos um homem de uma perspectiva de ter que migrar para uma cidade, tá certo? E até ir para uma marginalidade. Então, o salto para a subsistência é um grande salto, mas não basta. Né? E por isso é que você tem que articular a reforma agrária à educação. Né? Aliás, falando nisso, nós estamos implantando agora um programa que é o seguinte: todo aquele que recebe a terra, né, ele tem um período para pagar. Né? E se ele mantém os filhos na escola dos 7 aos 14 anos, ele tem os juros e o principal abatido em 50%. Ou seja, a gente corta pela metade tudo que ele vai pagar pela terra se ele mantém o filho na escola, que é exatamente um incentivo, uma espécie de bolsa escola para que ele mantenha os filhos estudando e que eles possam ter chances maiores, mais reais no futuro. Por falar em custo, qual é o custo por família para fazer uma reforma agrária e deixar ele com autonomia, produzindo e sobrevivendo? Isso é uma coisa que leva em média 2 a 3 anos, no mínimo, para acontecer, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, a um custo total de R$35 mil. Né? Mas é bom lembrar que uma parte disso retorna, uma parte disso é crédito. Né? Uma outra parte não, é a fundo perdido, e eu entendo que é justo que a sociedade realize isso, porque de certa forma é um resgate de um social. Né? E, por exemplo, sai muito mais barato do que o custo de você ter, por exemplo, ou de manter um jovem numa FEBEM, né? Ou de você manter esses aparatos de segurança aí que você tem hoje aqui atualmente. Né? O Brasil, como eu disse, tem 34 milhões de pessoas no campo. E hoje, com a globalização, não é tão fácil gerar empregos como antes, sobretudo para uma massa que é muito carente de educação. Né? Portanto, a estratégia da agricultura familiar e mais a reforma agrária é uma estratégia contemporânea, não é arcaico. Isto é o moderno, tá certo? No sentido que isso se adequa à necessidade da nossa população. Todos esses assentamentos, essas pessoas são normalmente da área rural. Esse desemprego urbano, ninguém que veio para a cidade grande acaba voltando? Tem alguma estatística disso? Olha, o Brasil sofreu aos anos 70 e os anos 80 um grande processo migratório. Você tem gente que saiu do campo, veio para cá e voltou. Então, de certa forma, todo mundo é um pouco urbano no Brasil. Agora, nós procuramos selecionar aqueles que têm talento e têm capacidade para trabalhar a terra. Pedir licença, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já. Com as drogas, você precisa sempre mais. Para ir cada vez mais longe. O trabalho do fiscal de tributos não se resume em multar os sonegadores. Cuidar bem do dinheiro público é muito mais do que isso. Veja o que aconteceu em São Paulo com o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Era um imposto complicado e sonegado com a existência de muitas fraudes. A Secretaria da Fazenda, através de um grupo especial de fiscais, mudou totalmente essa realidade. Iniciamos um controle informatizado de IPVA, que culminou com a implantação do sistema na internet e na rede bancária, possibilitando que o proprietário possa pagar esse imposto e licenciar o seu veículo sem sair de casa. Economia e comodidade para o contribuinte e mais dinheiro para obras e serviços no estado de São Paulo. O aperfeiçoamento da fiscalização, mesmo sem o aumento de alíquotas, fez com que o valor anual arrecadado com o IPVA saltasse de R$ 570 milhões em 96 para mais de R$ 2,2 bilhões em 98. Um benefício compartilhado em todos os municípios paulistas que recebem 50% do IPVA arrecadado.
Estamos de volta com Visão Nacional, falando hoje com o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann. Ministro, esta proposta do MST para fazer parceria com o seu ministério para reforma agrária na área de plantação de maconha, o que o senhor tem a dizer disso? Ela, como toda parceria, ela é bem-vinda, né? Até porque eu tenho muita alegria, tenho a honra de dizer que a primeira área confiscada, né, de maconha no polígono lá em Pernambuco ocorreu na nossa gestão. Até então, o artigo 243 da Constituição não tinha sido efetivado. E a partir de uma série de gestões, nós conseguimos o primeiro confisco. E hoje já temos aproximadamente 14 assentamentos que se encontram naquela região do polígono. Agora, qual é o problema que você vive lá? Ou pelo menos vivia? É que muitos dos assentados não se sentiam seguros para ir para a área, não se sentiam seguros para ir para a terra, porque recebiam ameaça, exatamente, das gangues e das quadrilhas que tem lá dentro. De tal sorte que eu espero que a partir dessa operação Mandacaru, a gente possa realmente dar mais segurança e as pessoas possam, inclusive, ampliar o número de assentamentos que lá está. E gostaria também de dizer que foi na nossa gestão que pela primeira vez você desapropriou uma área com base em trabalho escravo, o que já aconteceu em várias fazendas. De tal sorte que a gente conseguiu ampliar o escopo e a efetividade, né, da Constituição no que diz respeito à reforma agrária no Brasil. O MST parece que faz algumas exigências com relação a recursos, a investimento do governo. O seu ministério tem recursos para isso, para atender essa reivindicação? No dia que o movimento social não fizer exigência de alguma coisa, deixa de ser movimento social. Então isso é uma coisa que faz parte do processo. Bom, depende, né? Nós temos o nosso orçamento, somando agricultura familiar e reforma agrária esse ano, é de 5 bilhões e alguma coisa, né? Parece muito, mas efetivamente não é tanto, face às necessidades que você tem, né? As carências acumuladas historicamente que você tem. Então vamos ver se as exigências forem compatíveis com o orçamento, por que não? Eu acredito que 2 muitas vezes fazem melhor do que 1. Essas áreas de plantação de maconha, elas são consideráveis em termos de território, de quantidade, para fazer reforma, ou são pequenas propriedades? Como é que funciona isso? O senhor tem ideia? Aliás, ela acontece muito no seu estado, Pernambuco. Por que Pernambuco é conhecido como a área de plantação de maconha? Olha, porque você teve ali, infelizmente, um conjunto de fatores que se somaram. Começando pelo fim da sua pergunta, né? Você tem pobreza, você tem um desenvolvimento no banditismo na região, você tem uma certa negligência das autoridades durante um certo período, não é certo? E é bom lembrar que, embora você tenha maior incidência em Pernambuco, e alguns dizem até que esse polígono migrou, por exemplo, para o Maranhão, pelo menos é o que está na imprensa, mas na verdade ele abrange a Bahia, Alagoas e pega o Ceará, embora é evidente o epicentro fique lá, né? Então é preciso entender que é preciso uma estratégia de intervenção do poder público. Não adianta ir só a perna da segurança ou a perna da reforma agrária, é preciso ir tudo junto, né? Agora, a questão das áreas, você tem realmente áreas pequenas e você tem grandes áreas. É bom não esquecer que o escândalo da mandioca, que inclusive vitimou o procurador Pedro Jorge, tempos atrás, ele ocorreu exatamente porque se pegava dinheiro para a mandioca, não sei se vocês recordam, para o plantio da maconha. Esse foi o escândalo da mandioca. Quer dizer, já há 20 e tantos anos atrás, você tinha exatamente esse enraizamento naquela região, não é? E é bom lembrar que as terras do escândalo da mandioca, nós confiscamos ela e hoje tem gente que está assentada lá dentro. Mas tem um aspecto muito interessante da sua pergunta, que é a questão da área. Durante décadas, ou pelo menos uma boa década, da Constituição de 88 para cá, a Justiça viveu um dilema. Nós confiscamos a área aonde se dá o plantio ou confiscamos a propriedade, né? Se nós fôssemos confiscar só a área, às vezes são meia dúzia de hectares, você tem alguns milhares de pés de maconha, e ali não podia fazer nada, né? Terminou prevalecendo, né, o que nós entendemos que é o bom entendimento, que você confisca toda a propriedade. E a partir daí, evidentemente, que a oferta de terra se expande. O que é fundamental é que aquele que planta maconha, ele tem que sentir doer, ele tem que saber, né? Seja ele alguém que planta e está fazendo parte do processo, seja ele que fecha os olhos de que ele vai ser punido. E a punição dói muito no bolso, porque o confisco, ao contrário da desapropriação,
tá certo? Ele não remunera nem com título, nem com dinheiro, nem com nada. E eu acho que assim deve ser. Uma forma barata até de fazer a reforma agrária, né, para o governo. Sem dúvida. É uma curiosidade, essa área de plantação de maconha, ela fica nós temos o litoral, temos o Zona da Mata, ela está no e sertão. temos o sertão. É sertão mesmo, bem distante? No sertão, não é o alto sertão. E ela fica próxima ali das margens do São Francisco. Então, é uma área muito grande e que chegou, veja, pasmem você, o controle, tá certo, das quadrilhas chegou a um ponto tal que até recentemente, quando você percorria a chamada central, a BR, que é a central, né, que liga Pernambuco do cais ao sertão, você só poderia fazer em comboios, tá certo? E com a PM te acompanhando. Isso, evidentemente, já foi em grande medida desfeito, mas que dá uma ideia da penetração naquela região, né, exatamente do narcotráfico. O que se planta hoje nessa região onde escândalo do açúcar, por exemplo, da mandioca, que era plantação de maconha? Qual a produção que existe lá hoje, depois de todo aquilo, 20 anos? Hoje ainda é uma produção muito tradicional. Lá você tem a pequena lavoura. Não tem cana-de-açúcar, é mais pro litoral. Cana-de-açúcar é ali a zona da mata, porque ele exige determinado clima, terra e uma pluviosidade, que lá não tem, tá certo? Mas lá você planta mandioca, você planta milho, tá certo? Você planta hortifruti, granjeiros, algumas coisas você tem por ali. Agora, aquilo chegou a ficar uma coisa tão, eu diria assim, tão enraizada, né? De outra parte, porque também você tem uma depressão, por exemplo, nos produtos agrícolas. E o retorno, por exemplo, da plantação de maconha é altíssimo. Agora, um dado interessante. A plantação era em Pernambuco, mas os investidores eram no sul. Era no Rio e São Paulo, isso é verdade. Quer dizer, eles contratavam, subcontratavam aquilo. Os investidores estavam fora. Tá certo? Lá era o agricultor pobre, efetivamente, que era a ponta, digamos assim, de todo esse processo. Mas estava fora a cadeia. Né? É por isso que quando o general Cardoso diz que a gente precisa pegar o narcotráfico na esfera financeira, na esfera dos grandes interesses, das grandes finanças, ele está falando uma triste realidade, mas que a gente tem que cuidar dela enquanto é tempo. Ministro, eu gostaria de concluir ouvindo as considerações. Olha, minhas considerações são de muito otimismo. Eu acho que o Brasil está maduro para a reforma agrária. Não a reforma agrária, talvez, como muitos pensam, a reforma agrária já, que se dá como um raio, numa ruptura institucional, antes ou depois de revoluções, num quadro de descolonização e de pós-guerra. A nossa vai ser diferente, porque o Brasil também é diferente. Mas a verdade é que esse passado que não quer passar, em definitivo, vai ser, ainda que, se não de uma vez, mas vai ser liquidado por força da democracia e por força da pressão da cidadania que mais se organiza. Nós agradecemos. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.